Fala, galerinha! Chegamos a mais uma questão. Agora a questão do nosso simulado de número 100, hein? Do nosso caderno aí de Ciência da Natureza, a questão 100. Uma questão que envolve gráfico. Você sabe a importância do domínio dessa habilidade para que você possa se dar bem nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Análise do gráfico, você compreender o que é que esse gráfico ele está referindo-se. Tanto faz, às vezes é uma questão de ecologia, às vezes é uma questão de parasitologia, mas gráficos precisa ter de você uma leitura bastante acentuada, tá? A questão 100 diz assim: o gráfico a seguir ilustra, de forma hipotética, o número de casos ao longo de 20 anos de uma doença infecciosa e transmissível, que aí ele diz que no gráfico essa doença está representada pelo gráfico, pela linha, né, pela curva cheia. Essa curva sem ser a devidamente pontilhada, própria de uma região tropical, está entre os trópicos, transmitida por meio da picada de um inseto. Então, nós estamos diante de uma doença, tá certo? Que é transmitida por inseto. Isso tem muita relação com a questão geográfica na região tropical, porque a região tropical ela contribui para o ciclo de reprodução dos insetos, né? Porque chove, enche os reservatórios, onde eles conseguem depositar os seus ovos e, consequentemente, se reproduzir. Então, regiões tropicais acabam estando muito relacionadas ao aumento do número de casos de doenças que têm como agente transmissor um indivíduo pertencente à classe insecta do filo Artrópoda. A variação na densidade populacional do inseto na região considerada é ilustrada com a linha pontilhada. Então, essa linhazinha que você vê no gráfico, ela pontilhadazinha, ela é a densidade populacional do inseto. Chamo logo a sua atenção para um detalhe. Ao longo do tempo, o que aconteceu com a densidade demográfica do referido inseto ao longo de 20 anos? Absolutamente se manteve constante. Então, nós não tivemos alterações significativas no número de indivíduos que corresponde ao agente transmissor dessa doença. Isso é um dado que o gráfico está te falando, tá certo? Durante o período apresentado, não foram registrados casos dessa doença em outras regiões. Então, aqui também é um outro dado interessante, só pegar aqui para vocês, ó, que ele diz assim, ó, durante esse período não foram registrados casos dessa doença em outras regiões. O que denota você está se referindo a quê? A uma situação de endemismo, né? Lázaro, tu poderia relembrar comigo os conceitos de que surto, epidemia e endemia? Bora lá. Quando é que você tem um surto? O surto ele se configura quando eu tenho o aumento do número de casos de uma dada doença repentinamente em uma dada região. Então, eu posso dizer assim: há um surto de meningite no bairro Aldeota, em Fortaleza. Há um surto, tá certo, de dengue na zona leste da cidade de Teresina. Então, surtos é quando você tem um crescimento significativo de uma dada doença numa região. Por que é importante essa monitoração dos surtos? Porque os surtos, eles acabam alertando as autoridades de saúde para a possibilidade de que aquilo possa vir a se tornar um quadro epidemiológico. Então, os surtos eles ficam sendo monitorados sob o risco deles acabarem, né, retratando o início de um quadro epidemiológico. Então, por isso que é importante que os surtos eles sejam descobertos o quanto antes, para se saber a real causa, por que está havendo esse surto naquela região, entendeu? Lázaro, e quando é que é epidemia? Epidemia é quando você consolida no quadro epidemiológico da doença esse número de casos, tá? Então aí você deixa de ter o quadro de surto e você passa a ter consolidada a transmissão da doença. As epidemias elas podem acontecer nas escalas municipais, estaduais e até nacionais. Nada impede que nós tenhamos, por exemplo, uma epidemia de dengue na cidade de Fortaleza. Podemos ter uma epidemia de chikungunya no estado do Ceará. Uma epidemia, por exemplo, de dengue, de chikungunya, de febre amarela, por exemplo, no Brasil.
Então, a epidemia você pode ter na escala municipal, você pode ter uma epidemia na escala, né, estadual ou até na escala o quê? Nacional. Compreensível isso? Aí vejamos, quando eu falo sobre a situação de epidemia, eu vou ter uma endemia quando eu tenho a manutenção do número de casos praticamente o quê? Constante. Então, quando o número de casos numa dada região, ele mantém-se dentro de pequenas oscilações, considerando o tempo, eu vou falar em endemia. A gente já pode dizer que a malária em certas regiões do Brasil e da África, ela é endêmica. Uma vez que o número de casos praticamente mantém-se dentro de pequenas oscilações, considerando um certo período. Aí ela se torna o quê? Uma endemia. Vocês entendem isso? Então, esse gráfico, ele está trazendo para você tal situação de endemia. Porque se você observar, o que é que tem ocorrido sazonalmente? Considerando determinadas épocas do ano, como a transmissão já foi dita no próprio texto, né? Se dá por inseto, há épocas do ano que o mecanismo reprodutivo do inseto é favorecido nas zonas tropicais. E aí, quando eu tenho um aumento na densidade, né, desses indivíduos nessas zonas tropicais, associado a um número de pessoas mais contaminadas, então vai ter picos. Eu vou ter picos da doença durante certos períodos de tempo. Compreensível isso? Pois bem, sabendo, aí ele pede, ó, sabendo que as informações se referem a um caso típico de quê? De endemia, a um caso típico de endemia, com surto epidêmico a cada 4 anos. Então, endemia, mantendo-se praticamente constante o número de casos, tá certo? Mas a cada 4 anos, um surto. A cada 4 anos, um surto. Percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento do número de casos registrados da doença. E após esse surto, foi realizada uma intervenção, ó, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia. Devido, olha, se você observar essa nossa questãozinha aí, o que é que você vai perceber? Note no gráfico, perceba você aí no gráfico que tem uma situação aqui, ó, que foi bem maior esse pico de infecção com 12 anos aí, né, desses intervalos, porque a cada 4 anos você tem um aumento do número de casos. Mas esse último pico da epidemia foi maior, o pico epidêmico foi maior. Logo depois, houve aqui uma intervenção, ó, e essa intervenção caracteriza uma queda do número de casos e depois, ó, manteve-se o número de casos praticamente o que, gente? Baixíssimo. Coisa que nos anos, né, nos períodos epidêmicos anteriores, olha aqui, aqui também teve um pico epidêmico, houve uma queda. Aqui também teve um pico e houve uma queda. Mas logo depois voltou para se estabilizar, ó, no ponto de quê? De número de casos constantes. Mas após o terceiro pico, houve uma intervenção que fez com que não apenas o número de casos reduzisse, como ele se mantivesse praticamente o quê? Baixíssimo, não permitindo mais novas curvas epidemiológicas. Vocês entenderam isso? Aí a pergunta do nosso enunciado é exatamente isso. O que foi? Qual foi a intervenção que controlou essa endemia após o terceiro pico epidemiológico? Ao item A, a população ter se tornado autoimune? Não. Até porque uma condição de autoimune, você vai produzir anticorpos que podem, inclusive, combater células do seu próprio corpo. Aí vai gerar a situação mais complexa. Então, não foi o aspecto autoimune, não tem relação nenhuma com uma doença autoimune. B, a introdução de predadores do agente transmissor. Pessoal, se você observar bem o gráfico, a densidade, né, a densidade demográfica, né, dos vetores, ela praticamente se mantém o quê? Constante. Se a densidade demográfica mantém-se constante, eu não posso dizer que houve um predador. Não houve um predador. Você pode olhar aí que não tem, né, uma diminuição. Então, não houve nenhum tipo de inserção de predador para controle biológico da população de insetos. C. Instalação de proteção mecânica. A proteção mecânica nas residências, como telas, nas aberturas, é uma medida realmente para diminuir o acesso do mosquito vetor à população, mas jamais justificaria
o fato de, após o terceiro pico epidemiológico, você ter reduzido o quadro infeccioso a praticamente a nulidade e controlar essa endemia. Então, não foi o caso, porque senão, no ano, 4 anos depois, como estava acontecendo nos outros, voltaria a ter um outro pico, o que não aconteceu. D. Ao desenvolvimento de agentes químicos para erradicação do agente transmissor. Quem é o agente transmissor? O mosquito. O mosquito foi erradicado? Não foi. Você vê pelo gráfico que a densidade de mosquitos se manteve constante mesmo quando a endemia se tornou controlada. Então, o gabarito da nossa questão aí de número 100 é o item E, que diz assim: ao desenvolvimento de uma vacina, de uma imunização ativa, de você ter desenvolvido antígenos que, em contato com o sistema imunológico da população, permitiria a produção de memória imunológica, de produção de anticorpos, o que faria com que, na população, essa doença de caráter endêmica e, no caso, certo, com picos a cada 4 anos, ela se tornasse super controlada. Então, qual foi o controle aí? O controle se deu exatamente a partir do terceiro pico epidemiológico pelo desenvolvimento de uma vacina que certamente não estava presente quando houve os dois primeiros picos, uma vez que, quando caiu, voltou a ter o crescimento e após a administração da vacina, se é que essa cobertura vacinal se manteve adequada na população, o número de casos continuou baixo. Compreensível? Então, o gabarito aí da nossa questão 100 é o item E. E aí, você está curtindo bastante a nossa resolução do simulado? O objetivo é que você possa relembrar, né, de tópicos, de assuntos que vão certamente colaborar com a tua aprovação. Então, está aí gabaritada a questão 100, é o item E.